Olá pessoal, meu nome é Paulo Pacheco, eu sou de Cachoeirinha, Grande Porto Alegre. Tá, eu vou fazer um react do vídeo do Ben Mendes, o Ronda do Consumidor. Tá, afinal de contas, quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa gente não é. Vamos ao vídeo. A Ronda do Consumidor está na divisa de Ibirité com Belo Horizonte. O senhor Devair Ribeiro, não é isso? Rodrigues Ribeiro. Devair Rodrigues Ribeiro, que é consumidor da Seu Carro Veículos. Em setembro de 2024, mais precisamente no dia 21 de setembro, ele firmou um acordo com a empresa, a agência de veículos, para adquirir um veículo, um Fiat Palio Weekend, não é isso? Tá certo. Um Palio. Tudo bem, senhor Devair? Tudo bem? O que aconteceu depois da compra? Eu comprei depois da compra, eu pedi o recibo para eles estão me negando o recibo, entendeu? E já mandaram voltar várias vezes. Sim. Só que eu volto. Vejam vocês, a própria concessionária pediu para ele pegar e voltar várias vezes. E ele voltou várias vezes. Só que não resolvem o problema dele. Ainda dizem, se tu quiser, tu pode procurar os teus direitos. Vai no Procon. Só que não resolvem. Então o que ele fez? Ele vai procurar ajuda de alguém. E esse alguém é quem? Ben Mendes. Não resolve o problema, já estou aqui 9 meses, estou com esse problema. Certo. Então, o senhor está sem o recibo de transferência do veículo? Sim. Né? Já marcaram algumas vezes para o senhor vir? Já marcou, eu vim, nada também. Nada. Perfeito. Você sabe que é direito do consumidor, ao adquirir um veículo, ter o documento de transferência. Porque senão, a propriedade do veículo não é transferida, né, para o consumidor por direito. Então, peço que vocês acompanhem mais uma reportagem na Seu Carro Veículos, no bairro... Seu Carro Veículos. Imagina se não fosse o seu carro veículo. Imagina se não fosse. Marilândia, Jatobá, Ibirité, Belo Horizonte, perto um do outro aí. Acompanhe mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a Seu Carro Veículos. Deixa eu ver quem vai conversar conosco. Vamos lá, senhor Devair. Vamos. E lá vem treta. Tem funcionário ali, tem outros cá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com os senhores? Trabalham aqui? Como é o nome da senhora? Paloma. A senhora quer terminar de comer para depois nos atender ou vai... A senhora está ciente do caso do senhor Devair? Não? Então vou passar. Depende do que você precisa. Quanta cordialidade. Posso passar para a senhora? Não, o responsável, não. Mas é porque a senhora trabalha aqui, então me identifique o responsável, por favor. Quem é o responsável? Tá, ok. Eu aguardo. Olha o carro lá. Tá, eu vou esperar ela me colocar. Entendi. Pode ficar aqui comigo, senhor Devair? Saiu pra buscar carro, você pode resolver. Tá, mas se eu vou passar o caso para a senhora me ajuda a resolver o problema, tá? Eu vou esperar a senhora terminar de comer, porque é deselegante a gente conversar com alguém comendo assim. Ben Mendes, sempre tão educado, né? É de outra geração. Dispensa comentários. Quando a senhora terminar, eu converso. Ok. Esperar, né, senhor Devair? Se conversar enquanto alguém está comendo não é nem um pouco. Não, é porque eu fico incomodado com o fato da senhora... Enquanto isso, ele fica dando as alfinetadas. Com razão, né? Que falta de respeito. Olha, cheguei para conversar com uma pessoa, a pessoa tá ali do jeito que ela tá, ela ficou. Tá comendo, fica parecendo que eu tô sendo mal educado de conversar com alguém durante a refeição. Agora, se a senhora quiser nos atender e depois se alimentar, também tá tudo bem. A senhora faz o que aqui na empresa? Sou vendedora. Vendedora. Tá. A senhora tá sozinha aqui hoje? Não, Quem mais tá aqui? outra vendedora. Só pra falar. Entendi. Tá. Eu vou conversar com a senhora. Assim, a senhora pode dar um minutinho, deixar de comer, só para conversar, porque não é educado isso. O senhor Devair é consumidor de você. Certo.
E dá aquela risadinha de canto de boca, né? Chegou, vou conversar. Não, puxa, não tem como, né? Eu não consigo conversar assim. Isso para mim soa até desrespeitoso, sabe? Tem um consumidor, tem uma equipe e a senhora não conseguir dar 2 minutos no seu lanche para conversar é uma falta de educação absurda. Não, eu recebi você, eu tô no horário de casa. Não, então a senhora... Não, oprimindo o quê? Oprimindo o quê? Ah, ela tá no horário de intervalo dela e ele está oprimindo ela, está oprimindo. E se ela fosse fazer uma venda, ela não iria parar de fazer a refeição dela para atender o consumidor? O futuro comprador do veículo que ela está vendendo? Tem certeza que ela pararia o que ela estaria fazendo, né? E ainda disse, quem é que vendeu? Fui eu que vendi? A senhora falou para... Não, a senhora está aqui como vendedora, a senhora responde. Se a senhora é vendedora, a senhora responde. A senhora não tem educação. É só isso. E eu estou esperando. Tá certo. Claro. Não, é porque eu não consigo lidar com pessoas sem educação. É só isso. Esse é problema da senhora. Não, esse é problema da senhora e do responsável que coloca para segurar. Bem Mendes, sempre direto e objetivo. Essa bucha. Tá certo. Vou aguardar a senhora ter educação de me colocar com uma pessoa capacitada para resolver o problema. É porque eu não estou acostumado a esse tipo de... Eu também não, porque de bondade você tá... Não. Eu não estou acostumado com esse tipo de comportamento, sabe? Eu tenho Ela diz que não está acostumada com esse tipo de abordagem. Então vamos fazer o seguinte. Chega alguém ali querendo comprar um outro automóvel, né? Será que ela continuaria fazendo o que ela está fazendo? Ou seja, não dando o mínimo de atenção pro cidadão que está parado na frente dela ali. educação muito refinada. Eu não consigo conversar comendo, não consigo. Então a senhora me coloca, eu não tenho nada a ver com a estrutura da empresa de vocês. A senhora está aqui para atender, tanto é que a senhora nos atendeu. Então a senhora nos coloque em contato com alguém que tenha responsabilidade para resolver o problema. Então eu vou esperar aqui, ué. Tá bom. Isso. Não, eu vou ficar em pé, muito obrigado. Esse é seu carro, veículos, tá? Que tem um consumidor aqui para resolver o seu problema. E até agora a pessoa que trabalha na empresa que nos recebe está ocupada comendo. Tem uma pessoa uniformizada. Inacreditável. Só isso. No carro lá atrás, já viu a gente aqui também. Tem outra vendedora ali, diz que está resolvendo com o cliente, a gente vai aguardar aqui. E você que assiste às nossas reportagens, ao optar por fazer a compra de um veículo, lembre-se do senhor Devair. Tem uma pessoa lá, é ele que te vendeu? Ele que atende. Ou seja, lembre-se do senhor Devair, porque se eu for comprar um carro, eu não vou comprar no seu carro veículos, porque seu carro veículos não me dá atenção. Já me mandaram retornar várias vezes e não me atendem. Não resolve o meu problema. Legal, né? Me vender meu sangue. Sim. Ele é o responsável pela empresa? Vamos lá nele então, vamos lá. Responsável por isso. Quem? Como é que é? Responsável por isso. Tá, então espera. Ok. Vou esperar aqui, seu Devair. É aquele que está telefonando? Não, eu vou esperar aqui. Eu acho que é mais educado. Né? Boa tarde, como vai? O senhor é o seu Felipe? Tá certo. Vejam só a diferença, né? De abordagem, de atendimento. Enquanto a suposta vendedora ali não largou a refeição dela, chegou o senhor Felipe para atendê-los, né? Quanta diferença. Eu sou o responsável pelo serviço. Você pode advogado da loja. Advogado da loja, tá certo. Só pra... Pode ser. Tá. Vamos lá, seu Devair. Seu Devair, por gentileza. Pode sentar aqui, seu Devair.
Senhor Felipe, o senhor está ciente da situação do senhor Evaí? Eles me passaram ali agora. Peraí, mas você passar, por favor. Tá. O senhor Evaí, ele adquiriu o Palio IK de 2023 aqui na agência em 21/9/2024. Até a presente data, ele está sem o documento de transferência do veículo. Isso. E diversas vezes a empresa prometeu entregar esse documento. Ele, inclusive, veio aqui algumas vezes e não resolveu, né? Qual que é a placa da placa aqui? Evaí, né? Eu tenho algo anotado aqui, o Evaí. E aí tá sem o recibo, né? Sem o documento de transferência, exatamente. Eles me passaram aí, tá sem a TPV. Senhor Evaí, é o seguinte, parece que a loja perdeu a TPV, e aí me passando ali, realmente é algo que tem que ser passado para o senhor, né? Vamos fazer o seguinte, essa transferência, o que tem que ser feito? Tem que ir uma segunda via, tá? E aí agora nós vamos fazer a segunda via, solicitar a segunda via, aí o senhor tem que fazer eles vão agendar uma segunda vistoria. Para tirar a segunda via, tem que fazer essa vistoria. Sim. E aí, imediatamente, eles te entregam essa TPV para transferência. Essa segunda vistoria é custeada pela empresa? Não, pela loja. Certo. Está de acordo, então? Sim, né? Agora, só que negócio, quando ele passaram essa Palio, tinha muita coisa que ele passaram de vistoria, entendeu? E eu não fiz tudo por causa disso, porque eles negócio de transferir de documento demorando, entendeu? Não mandei nem arrumar certas coisas, porque eu vou gastar no carro, que nem sei se vai dar certo cada coisa, entendeu? Então tem alguma coisa que ficou de fazer nela, inclusive, quando eu comprei ela, o rapaz que trabalhava aqui falou que tinha garantia de tudo e não garantiu de nada, entendeu? E quando o senhor fala que tem algumas coisas para fazer, o senhor consegue a iluminação dela? Isso, a parte elétrica, não, tem coisa que não está funcionando. Por que não está funcionando, né? A professora de trás não está. Olha, vejam bem o trato. Olha o trato do advogado com o consumidor. Então assim, ó, o dono da empresa não fez nada, os vendedores não fizeram absolutamente nada, mas o advogado está fazendo, que é o que importa. Alguém está resolvendo o problema do consumidor. Menos mal, né? Funcionando? Professora de trás. A luz de freio? De freio não, ré. Tá, Aquele for ligar direto, entendeu? Também tem um que não funciona. Aquele um deles que fica ligar direto, entendeu? Iluminação traseira. Iluminação traseira está deficitária. O do teto também não funciona também às vezes. Não, fala assim, para a vistoria, farol funciona? O farol da parte da frente manda fazer tudo. Farol, ok. A gente não pode se viajar. Buzina funciona? Buzina funciona. Buzina ok. Os pneus mecânicos. Pneu de trás não tem pneu. Tá. Porque está na frente. Tá. Triângulo, chave de roda, essas coisas todas. Chave de roda, eu não foi não. Chave de roda não foi não. Tá. Triângulo sim. Macaco comprei também, que não tinha também. Tá. Então, o que precisa, então, essas questões? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais ou menos agendado, porque as vistorias são agendadas, sim, tá? Até o finalzinho da semana que vem, mas aí vamos fazer o seguinte, eu vou me comprometer com o senhor de te passar a data para a vistoria, tá? Até mais ou menos ali terça-feira, pode ser? Pode. Vejam bem, o consumidor indo na loja, isso foi a pedido da própria loja. Ele foi várias vezes lá e não resolvendo o problema dele. Chegou com o Ben Mendes. O que aconteceu? A princípio também não estavam atendendo eles. Então, muitas vezes as pessoas questionam dizendo, porque o Ben Mendes é sensacionalista. Não é. É que se o consumidor, indo com o Ben Mendes, que é um jornalista, que é advogado, intermediando, tentando encontrar uma solução, buscando efetivamente a solução para o problema do consumidor, já estava sendo difícil. Se ele fosse sozinho, seria impossível. Mas enfim, toca o barco. Tá? Que aí eu vou passar. Pode perguntar, eu trabalho com essa parte direto. E eu estou com o documento de 2024. Há algum problema de andando com ela?
ter uma Nesse caso, Tem. já, não, na verdade, já vou começar a já cobrar o 25 agora. Porque o que acontece, quando eu vim aqui, a última vez que eu vim aqui, o rapaz que ele trabalha aí, ele falou que podia andar com ela até agosto, não tinha problema nenhum. Isso, Mas só que eu quero ter certeza que se eu andar com ela, se eu for pegar uma blitz, não é nada Vai problema pelo nenhum. emplacamento, né? Tem que ver qual é o final da placa, mas essa informação eles conseguem. Eu vou mostrar para você. Beleza. Aí, só que aí o que a gente vai precisar? No dia, se for o caso, para não ter problema na vistoria, vou precisar que o senhor traga o carro aqui para a gente dar uma conferida, Sim. tá? Ele fazer algum ajuste, alguma coisa assim, para poder fazer essa vistoria, mesmo que seja, por exemplo, pneu por empréstimo, alguma coisa assim, né? E aí a gente faz a vistoria, fazendo a vistoria, deve gastar uns 3 dias mais ou menos ali, para que o DETRAN processe essa informação e aí seja capaz de gerar PPV, isso não. Sim. Tá de acordo? Tá bem? Só o importante é resolver o problema, entendeu? Não, a ideia é justamente isso. Perfeito. Então, Tá? aí o senhor vai pegar o contato dele ou ele pega o contato do senhor? Vamos trocar contato, pode Perfeito. ser? Sim. Vou pegar o seu qualquer. Dados confidenciais. Anotei, eu passo para o senhor. Tá. O senhor conseguiu compreender, né? Então, Sim. essa segunda vistoria por conta da empresa, né, do seu carro, e o documento de transferência também será entregue ao senhor para conseguir fazer a transferência lá. E essa parte elétrica vai ser por empresa também, no caso. Olha, o que acontece? Eu não estava no momento da negociação, Sim. tá? Se estava tudo funcionando, se não estava no momento, se isso é uma garantia, se isso não é uma garantia. Porque o carro foi vendido de um carro usado, vamos dizer assim, tá? Mas eu não acho que isso seja o problema que Foi prometido a você, né? Não vejo isso como sendo um problema para a gente finalizar essa... Até porque aqui eu vejo que é uma solução muito fácil de resolver. Perfeito. Alguma dúvida, senhor Devair? Não? Tudo certo. Qual o telefone? Eu anotei que eu passo para o senhor depois. Obrigado, doutor. Doutor, Boa tarde. bom dia. Tá? Qual é o problema de se fazer o que o advogado fez para o consumidor? Simples. E aí a gente vai se falando. Tudo bem, então. Algo mais queira dizer pela empresa? Não, é só assim, eventualmente, às vezes a empresa tem alguns desencontros de informação, mas a ideia é sempre atender o consumidor. Combinado. Para poder. Perfeito. Obrigado, doutor. Mas vamos sair aqui, senhor Devair. E a gente vai acompanhando todo esse processo, viu, senhor Devair? Sim. Junto com o senhor. Vamos terminar gravando aqui, senhor Devair? Veja bem, Mendes não deu o processo por encerrado. Não. Enquanto efetivamente não for encerrado, ele vai dar o acompanhamento. É sempre lembrando que a Honda do Consumidor dispõe de um corpo jurídico para atender as pessoas que pedem ajuda para a Honda do Consumidor, né? A gente sempre faz. Então ficou combinado que vai passar o veículo por uma segunda vistoria para gerar o documento de transferência. Por quê? Porque todos nós sabemos que ao se adquirir um veículo, o consumidor tem o direito de ter o documento de transferência para fazer a transferência da propriedade do bem, né? Então agora nós vamos acompanhar, porque o que o senhor Devair inicialmente requeriu foi justamente isso, o documento para transferência. Esses reparos que precisam ser feitos, esses reparos que precisam ser feitos no veículo, que foram prometidos no ato da compra, né, senhor Devair? Sim. A gente também vai acompanhar e vocês da audiência vão perceber aí. Eu gostei da postura do advogado que chegou, que é uma postura resolutiva, né? Ouvir o problema, entender que está errado mesmo e resolver o problema. E aí eu reforço o seu Devair para dizer o seguinte: quem dita o tom da reportagem é sempre o fornecedor, né? Então, Sempre o fornecedor é que dita o ritmo da reportagem. Quantas vezes o Ben Mendes já teve em outras situações, em outros estabelecimentos, onde ele era destratado, onde eu não te autorizei a gravar a minha imagem, a gravar gravações de imagem, né? Filmagens, querendo se esconder do problema. Vamos ser direto, objetivo, vamos resolver o problema do consumidor, é simples. Não adianta agir com subterfúgios, tentar sair pela tangente. Isso é feio para o fornecedor, é horrível. Isso demanda contra. Diz que a melhor propaganda é aquela de boca, é a verbal, né? Mas é a pior também, é a melhor e a pior ao mesmo tempo. Então assim, tem que existir respeito na relação, né?
fornecedor, consumidor. Para isso existe o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. É para ser respeitado. Mas vivemos num país onde não se gosta de cumprir regras. Essa é a grande realidade. No Brasil não se gosta. O apreço pelas leis ficou em segundo, terceiro, quarto plano. Enquanto não mudar isso, a tendência é complicar cada vez mais a vida das pessoas, né? Se a gente chega e encontra um ambiente desorganizado, pessoas mal educadas, despreparadas para nos atenderem, não tem como a gente ficar feliz, né? Mas aí se chega uma pessoa com um preparo, sobretudo emocional, ouviu a demanda do consumidor, né? Pode parar aqui? Tá, então vamos lá. Ouviu a demanda... Nota 10 para esse advogado. Pelo menos por hora, né? Até que se resolva o problema efetivamente. Mas a princípio, nota 10. Demanda do consumidor e propôs uma solução, não tem mais o que nós podemos fazer ali, a não ser dar esse voto de confiança e acompanhar. Então nós vamos acompanhar, tá, senhor Evaí? Sim. Na terça-feira já, ele vai fazer o contato, né? Sim. A gente vai acompanhar todos esses prazos. Por quê? A empresa não cumpriu, a audiência vai tomar conhecimento e aí outras demandas seriam tomadas, tá certo? Então, combinado assim? Por hora satisfeito? Muito obrigado, viu? Imagina, estamos à disposição. E, pessoal, quem assistiu ali aquele entrevero entre mim e a recepcionista, é só porque eu até nem gosto, sabe? Eu nem gosto de chegar e ter uma discussão com ninguém. Mas eu tenho uma formação pessoal muito forte, né? É verdade. A questão da educação dele sempre foi muito... É uma premissa na vida dele, né? Do Ben Mendes. Assim como os demais, né? Os demais apresentadores desse tipo de programa, né? Que é a Patrulha do Consumidor, né? Enfim, tem tantos outros aí. Mas eles primam por isso aí. Em primeiro lugar, a educação, né? A abordagem, como se chega nas pessoas. Né? Pena que muitas vezes a recíproca não é verdadeira, né? Mas enfim, a gente não pode cobrar a educação dos outros, né? A gente não pode cobrar aquilo que elas não têm, né? A gente só cobra quando a gente sabe que as pessoas podem dar um retorno. Essa é a grande realidade. De educação, mesmo, educação. Então eu aprendi, seu Levair, o seguinte, se você está sentado, chegou uma pessoa, você se levanta, você cumprimenta essa pessoa, né? Se você está comendo, você para um pouco a alimentação e atende aquela pessoa que chegou. Porque imagina, você vai ficar conversando e a pessoa comendo, isso não é nem ético, né? É um problema até de etiqueta mesmo, etiqueta social. Então por isso que tive um probleminha ali, porque fica parecendo um desleixo, né? O consumidor está isso o tempo todo. Quase 9 meses aí precisando de resolver o problema, e aí a pessoa não conseguir nem parar um minutinho aqui num lanche para dar uma conversa, uma atenção para o consumidor, é muito ruim. Então eu acho que se o senhor Felipe não tivesse chegado com esse atendimento aí, que foi um atendimento bacana, eu acho que aquele atendimento inicial comprometeria toda a seriedade do negócio. O que aconteceu ali, o que acontece comigo também, entendeu? Eu chegava ali, conversar com eles e deixava parado esperando ali, entendeu? E tinha dia que ele até desistia, entendeu? É mesmo? Então, pela primeira vez, você conseguiu conversar de fato com o advogado, foi hoje? Foi. Perfeito. Então a Honda vai continuar acompanhando esse caso aí e nós somos transparentes como tem que ser, né? Se resolver, vocês vão ficar sabendo que resolveu. Se não resolver, vocês vão ficar sabendo também, a gente vai às vias para a solução. De Jatobá, Ben Mendes para a Honda do Consumidor. Então, pessoal, é isso aí. Essas relações consumiristas, tá, elas têm que ser levadas muito a sério. Né? Eu tenho alguns conhecidos meus, alguns conhecidos, outros amigos, que alguns dizem que o Ben Mendes, assim como o Celso Russomano, né, o Carlos Santos, né, o Gesiel Santos, eles são, digamos assim, sensacionalistas, vamos dizer assim, né? Eles visam ter visualizações, ter likes. Na verdade não é nada disso, é que assim, a gente muitas vezes tem que entender que as pessoas têm o desconhecimento das coisas, né? E esses meus amigos e conhecidos, eles muitas vezes não viram o programa do Ben Mendes, não viram do Celso Russomano, entre outros. A gente até entende.
Agora, aquelas pessoas que veem o programa deles e continuam com a mesma opinião, eles têm que... alguma coisa está errada. Né? Eles têm que mudar os conceitos deles, com certeza. Porque se você chega num lugar, é mal atendido, eles mandam você procurar os seus direitos. Né? No PROCON, enfim. Eu chego no PROCON, muitas vezes o PROCON não te atende. Você vai buscar ajuda onde? Né? Então a maioria das pessoas fazem isso, elas buscam ajuda sim. E esse serviço que o Ben Mendes e a equipe dele fazem é primordial, é fundamental. Por isso que ele tem reconhecimento das ruas, né? Muitas vezes a gente vê ele finalizando ali as reportagens dele, o pessoal todo passando, buzinando, cumprimentando, porque reconhece o trabalho dele e da equipe dele, né? Tá, pessoal? Então, o vídeo que eu tinha para apresentar para vocês hoje era esse. Tá? E até o próximo vídeo com mais uma treta consumirista. Tá? Sempre lutando pelos direitos. Gente, é só buscar a lei, né? E cumprir o que está na lei. Simples assim. Ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.